Então, dando continuidade à nossa viagem pelos 7 segmentos do corpo, segundo Reich, que fala dos 7 segmentos emocionais, vamos falar hoje do 5º segmento. Já estamos chegando lá no 7º, hein? É o segmento diafragmático. Portanto, o segmento diafragmático, como já vimos, ele é composto pelo músculo do diafragma, mas também pelos órgãos adjacentes, né? O fígado, o baço, o pâncreas, o estômago e os rins. Ele é um músculo estriado esquelético que separa a cavidade abdominal da torácica e é o principal responsável pela respiração nos seres humanos. É a movimentação do diafragma que realiza essa respiração. E na terapia corporal, a gente costuma dizer que o diafragma é a sede do masoquismo. E só com um porém aqui, né? O masoquismo que nós estamos falando aqui é o masoquismo reichiano, né? Da terapia reichiana, da teoria de Reich. Então, ele não tem nada a ver com o masoquismo de perversão descrito por Freud na psicanálise. E Reich, ele justamente explica que a tortura masoquista, ou seja, a queixa masoquista, a provocação e o sofrimento, se explica com uma base na frustração, uma frustração fantasiada ou real, e de uma exigência de amor excessiva, que não pode ser gratificada. Esse sim, na teoria reichiana, é um mecanismo específico do caráter masoquista, e que nenhuma outra forma de neurose possui. Ele é específico do caráter masoquista. E a fim de compreender esse problema, é importante saber que o masoquista é um indivíduo profundamente humilhado e que se sente inferior. E essa humilhação e esse sentimento de inferioridade, eles estão fulcrados exatamente na origem do bloqueio, na coraça, né? O desenvolvimento emocional da criança, que está voltado justamente ao período do descobrimento da sexualidade associada a uma educação muito repressiva e que ocasiona medo, o medo que a criança tem de ser descoberta e punida pela sua sexualidade. Uma educação com base no medo, na moralidade e na culpa, que agrava ainda mais a situação e vai fortalecer sempre um superego, né, que o homem vai carregar para o resto da vida dele, essa instância superegóica, né, de culpa. E como nós já falamos, a coraça nesse segmento evidencia-se principalmente pela respiração presa. A manifestação emocional de ansiedade, hostilidade, de educadores repressivos, né? Hostilidade a essa repressão dos educadores, o masoquismo, a compulsão, o medo de errar, da punição. Portanto, ansiedade, culpa, preocupação, elas irão andar sempre muito juntas. Ansiedade, dor, medo, culpa e preocupação de não corresponder às expectativas de uma pessoa que se sente abaixo, inferior. Os estudos revelam que o masoquista tem um superego muito severo, que tem necessidade de sofrer e como uma tentativa de abrandar o superego para aliviar as dores da culpa, da consciência culpada.
Então, ele prefere sofrer calado, para poder abrandar esse superego moralizante, né? Para aliviar as dores da culpa que ele carrega, consciência culpada. E também outra coisa importante, que é através da função dos telereceptores, né, que a primeira impressão de medo nos é transmitida pela mediação do sistema neurovegetativo. Um medo que bloqueia a energia no nível do diafragma e instala ali a ansiedade. É justamente o que eu já falei, que a gente para de respirar. É essa parada, essa pausa. E por isso é que está exatamente a energia estagnada. A gente causa uma estagnação na energia no nível do diafragma, dessa couraça, desse segmento, criando assim a couraça, né? Criando mais couraça, mais tensão e mais couraça nesse quinto segmento. Né? E aqui, só para lembrar que ansiedade é medo interiorizado. É exatamente isso. Não existe outra coisa. Ansiedade é puro medo. Com relação às biopatias, os problemas são sempre gastrointestinais, ou renais, ou pancreáticos. Todos os órgãos ali que envolvem, né, das imediações do diafragma. Porque o objetivo mais imediato na vida desse caráter é encontrar alguém para se queixar. O masoquista, para ele, a queixa é algo praticado quase ininterruptamente. Ele sempre procura alguém que lhe dê alívio, porque ele nunca tem esse alívio, ele nunca alcança esse alívio, então ele está sempre procurando alguém para se queixar. E esse alívio não pode chegar, pois existe uma diferença entre consciente e inconsciente a respeito da queixa, entendeu? Conscientemente, ele procura alguém mais qualificado do que ele, capaz de dar uma resposta às suas angústias, ao passo que inconscientemente a queixa é uma forma distorcida de um pedido de permissão para funcionar. Então, como nós já vimos, a funcionalidade mais rápida que temos que estimular no masoquista é justamente o quê? A respiração. Mexer com o diafragma. Uma respiração intensa. E, conforme já foi dito, a dissolução da couraça diafragmática ocorre fazendo o paciente respirar. Respirar para poder trabalhar essa flexibilização do diafragma, consciente e inconscientemente. Então, nós temos as propostas aqui da vegetoterapia muito interessantes, né? Que é o acting do gato, que age efetivamente e ativamente sobre o diafragma, que a pessoa respira, mostrando os dentes um sobre o outro e colocando bem, expulsando o ar e colocando bem os ombros para baixo, dá aquele pancadão no diafragma, né? Então, esse é o acting do gato. E tem depois fazer a respiração simples, que age ativamente sobre a respiração nucal, escapular, além do diafragma, porque o diafragma trabalha com tudo, né? Trabalha com todos os segmentos. O diafragma, ele é o meião, né? Ele está depois do quarto e antes do sexto do sétimo. Então, ele está ali, é um anel muito importante, ele é um meio, ele é o centro, ele trabalha com a parte superior
do primeiro ao quarto e com a inferior. Então, é essa a dissolução que tem que ser feita trabalhando com os pares, com os outros pares de coraça. Do gato, que vai trabalhar ombro, peito, boca, olho, respirando. E pancadão no diafragma. Diafragma com os 4 segmentos juntos e a parte inferior, que é o acting da respiração do remador, que age ativamente sobre a respiração nucal também e diafragmática, continua na nuca e no diafragma e pega a escápula e passivamente sobre a respiração pélvica, abdominal e pélvica. Então é isso. Vamos fazer esses exercícios para sentir como eles se fazem, né, no nosso corpo. E muito obrigada a todos.